Se você não ficar até o final, vai perder a chance de aprender, e de maneira divertida, sobre uma das guerras mais importantes da história. Prepare-se para uma viagem ao passado como nenhuma outra, ao coração da Primeira Guerra Mundial. Esqueça as aulas de história monótonas. Estamos trazendo reviravoltas inesperadas. Mergulhe conosco nas histórias esquecidas deste conflito monumental, onde inovação e estratégia se encontram com o destino de nações. Pegue seu capacete de explorador do tempo, porque a história começa agora, de um jeito que você nunca viu. Vamos revisar como estava o mundo em 1914. Todo mundo sabia que uma guerra estava se aproximando. Por um lado, temos a Alemanha, França e Reino Unido colonizando meio mundo e rivalizando para ver quem acumula mais territórios na Ásia, e principalmente na África. Uma corrida colonial à qual se juntaram Itália, Bélgica, Espanha e até Portugal. Mas esse não era o único problema. A França queria recuperar o território de Alsácia e Lorena nas mãos do Império Alemão. O Império Alemão queria se expandir mais à custa dos territórios de seus vizinhos. No Reino Unido, estavam bastante nervosos porque a Alemanha tinha cada vez mais e mais indústria e estavam formando forças armadas impressionantes. Mas isso não era tudo. No leste, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano tinham visto como uma quantidade de povos que viviam sob seus impérios se tornavam independentes, alguns deles com a ajuda da Rússia. Tudo isso levou à formação de várias alianças e acabaram surgindo dois blocos bem definidos: a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada por Reino Unido, França e Rússia, enquanto a Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Mas isso não era tudo. A Rússia tinha se envolvido com os novos países independentes do Império Austro-Húngaro, especialmente com Sérvia e Montenegro, e tinha se comprometido a defendê-los a todo custo. Assim, a tensão na Europa era máxima e todo mundo estava muito nervoso e querendo testar os novos brinquedos de guerra que a Revolução Industrial tinha trazido. Bom, todo mundo menos a Espanha, que não se decidia a qual lado apoiar e que, além disso, com a crise que arrastava, não estava boa para se meter em confusões. Bom, dito isso, estamos em 1914 e vamos para Sarajevo, atual Bósnia. Naquela época, a Bósnia era do Império Austro-Húngaro e ali conviviam dois povos que ainda hoje não podem se ver. E aqui na Bósnia, há bósnios, mas também há uma importante comunidade de sérvios. E aí começou tudo. O arquiduque Francisco Fernando da Áustria, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um jovem revolucionário sérvio. Imaginem a raiva que o imperador pegou, que acusava o próprio Estado da Sérvia de ter organizado o atentado. Assim, o Império Austro-Húngaro pediu ajuda à Alemanha para declarar guerra à Sérvia, e a Alemanha aceitou. Mas, espera aí, vocês se lembram que a independência da Sérvia estava garantida por seus aliados da Rússia e que a Rússia, por sua vez, era aliada do Reino Unido e da França? Pois sim, embora a França tenha declarado guerra primeiro e o Reino Unido se absteve, a Itália, que inicialmente estava do lado alemão e austro-húngaro, também se absteve de declarar guerra. Quando na Alemanha souberam que o Reino Unido não entrava na guerra, deram pulos de alegria, já que os alemães tinham um plano. O plano era invadir a França o mais rápido possível enquanto a Rússia se preparava para lutar, já que a Rússia é gigante e custa muito levar soldados, suprimentos e armas de um lado para o outro. E uma vez que a França estivesse fora de jogo, a Alemanha acabaria com a Rússia. No entanto, a fronteira da França pelo leste estava bem defendida, então era necessário invadir a França pela Bélgica, que era um país neutro. E a Bélgica não estava nisso. Então, a Bélgica entrou na guerra com os aliados e teve que se defender dos alemães como pôde. Assim, o Reino Unido não teve outra escolha senão declarar guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro e pôr mãos à obra para ajudar a França e a Bélgica, e indiretamente a Rússia. No início da guerra, a França era um desastre militarmente. Parecia que ainda estavam nos tempos de Napoleão. Em vez de camuflagem, usavam calças vermelhas e jaquetas azuis. Realizavam cargas baionetas como se aquilo fosse Waterloo.
ainda acreditavam que o mais eficaz eram as cargas de cavalaria. Para que usar capacete? Mas, mesmo assim, os alemães avançaram pela Bélgica e até pela França, chegando quase até Paris. As baixas dos aliados se contavam por dezenas de milhares. No entanto, o avanço não era suficientemente rápido. A Rússia se organizou e atacou com força as posições do Império Austro-Húngaro, um Império Austro-Húngaro que nem sequer era capaz de derrotar os sérvios. E parece que os aliados que a Alemanha tinha procurado também não eram muito habilidosos nessa guerra. Assim, a Alemanha teve que retirar tropas da frente francesa para recolocá-las no leste. Pelo menos, os alemães conseguiram estabilizar a frente e até ganhar um pouco de território da Rússia após a Batalha de Tannenberg, que provocou mais de 170 mil baixas do lado russo e apenas 12 mil do lado alemão. A utilização, por parte alemã, do ferroviário foi chave na vitória. No entanto, em setembro de 1914, no fronte ocidental, as coisas estavam prestes a mudar. O exército alemão se encontra às portas de Paris, e a queda da capital parece iminente. No entanto, o uso de primitivos aviões, usados para fazer reconhecimentos e, sobretudo, uma mensagem alemã enviada por erro sem codificar, que é captada por uma antena colocada no alto da Torre Eiffel, fazem saber a AOS aliados que as tropas alemãs estão esgotadas. Franceses e britânicos improvisam um contra-ataque. Tanto é assim que o governador de Paris dá a ordem de que todos os táxis da cidade transportem diretamente soldados reservistas para a frente. Os aliados ganham a que será conhecida como a Batalha do Marne, que causa 500.000 de baixas em ambos os lados. O plano alemão de conquistar rapidamente a França fracassou e a guerra móvel acabou. Ambos os lados se apressaram em cavar trincheiras e construir fortificações do Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Começa a Guerra de Trincheiras. Podemos dizer que a Guerra de Trincheiras foi a completa desumanização da guerra. Ambos os lados montaram seus sistemas de trincheiras, apoiados por milhares de peças de artilharia que bombardearam as posições inimigas dia e noite. No meio de ambos os sistemas de trincheiras estava a Terra de Ninguém, uma zona geralmente cheia de cadáveres, arame farpado e crateras de bombas. E por que havia tantos cadáveres nessa zona? Porque as táticas eram enviar homens ao matadouro, enviar onda após onda de homens contra a trincheira inimiga. Os soldados que tinham que esquivar os arames farpados eram um alvo fácil para as metralhadoras inimigas. Centenas de milhares de soldados morreram assim em ataques suicidas quase sem sentido. Além disso, as condições de vida nas trincheiras eram absolutamente desumanas. Imaginem viver em buracos cheios de lama e poças, com ratos por toda parte, com piolhos, doenças, o cheiro podre dos corpos em decomposição, que poderiam ser seus companheiros de trincheira. E o pior de tudo, estar durante meses sem quase dormir pelo barulho dos bombardeios e com o estresse de saber que a qualquer momento um projétil poderia te matar. Muitos soldados ficaram loucos e apareceu uma doença conhecida como fadiga de combate, causada pelo estresse mantido. No início, se fuzilava quem sofria de fadiga de combate, já que se acreditava que eram soldados que agiam para se livrar de lutar. Mas, finalmente, viu-se que era uma doença mental real. Também apareceram outras doenças, como o pé de trincheira, uma infecção causada por ter o pé molhado a temperaturas baixas durante muito tempo, que provocava a amputação do membro. No final, cada lado desenvolveu seus truques para levar melhor a guerra de trincheiras, embora os aliados se adaptassem um pouco melhor. Em represália por essa derrota, iniciaram o genocídio armênio, um genocídio no qual os otomanos acusavam os armênios de colaborar com os russos, e no qual os turcos acabaram com 1,5 milhão de armênios. Também, os otomanos tentaram tomar o Canal de Suez, do Reino Unido, mas também falharam. Assim, os aliados pensaram que esses turcos eram uns fracassados e que, além disso, conquistá-los poderiam ter acesso a uma quantidade de petróleo impressionante. Então, uma frota incrível aliada composta por ingleses, franceses, australianos e neozelandeses
tentaram tomar o Estreito dos Dardanelos, desembarcando em Galípoli. Tomar essa zona era a chave, já não só por assegurar o fluxo de petróleo do Oriente, mas porque, além disso, poderiam abastecer a Rússia, que quase não tinha armas, e de passagem poderiam cercar as potências centrais. No entanto, os aliados fracassaram e os otomanos aguentaram. Após 10 meses de combates, a Batalha de Galípoli acabou em janeiro de 1916. 250 mil baixas em cada lado e um fracasso que custaria caro para os aliados. Na Europa, a coisa estava estagnada e os alemães decidiram levar a guerra um passo além. Para começar, começaram a bombardear de Zeppelins cidades inglesas, realizando os primeiros bombardeios aéreos da história contra a população civil. Também, os alemães se puseram a afundar navios no Atlântico com seus submarinos, sem importar se eram navios civis ou militares. Mas, sem dúvida, onde mais duro golpearam os alemães foi com seu arsenal químico. Os alemães começaram a utilizar gases tóxicos em grande escala, que causavam mortes horríveis para com os soldados inimigos que eram expostos ao gás. Os gases foram muito eficazes, mas logo os aliados começaram a fornecer máscaras antigás em grande escala. Outra estratégia das potências centrais para desencravar a guerra foi se aliar com a Bulgária para invadir a Sérvia, operação terminada com sucesso. Encontramo-nos no final de maio de 1916 e algo muito grande ia acontecer no Mar do Norte. As marinhas do Reino Unido e da Alemanha iam travar a maior batalha naval da guerra, a Batalha de Jutlândia. Nada mais nada menos que 250 navios, com 44 couraçados em luta. Os alemães causaram mais baixas, mas os britânicos foram os que conseguiram seus objetivos estratégicos. Assim, podemos dizer que houve um empate. Mas isso não é nada comparado com o que estava acontecendo no fronte ocidental. Em fevereiro de 1916, os alemães atacaram a cidade francesa de Verdun. Os franceses defenderam a cidade com centenas de milhares de homens, até que a Batalha de Verdun se converteu em um verdadeiro inferno, no qual a picadora de carne humana se pôs a todo vapor. Para aliviar a pressão alemã sobre Verdun, os aliados iniciaram uma ofensiva sobre o rio Somme em julho de 1916. Só no primeiro dia de batalha, os britânicos colheram 60 mil baixas entre suas fileiras. Entre o Somme e Verdun, as baixas totais se aproximaram dos 2 milhões, sendo as maiores batalhas da história até a data. Verdun foi super importante, o Somme acabou sendo o máximo. De fato, na Batalha do Somme, os britânicos introduziram uma nova arma que revolucionaria para sempre as mudanças de batalha. O tanque de combate, que para evitar sua descoberta pela inteligência alemã, se camuflavam como tanques de água. Por isso, hoje em dia, os tanques de combate são conhecidos como tanques. No entanto, aqueles tanques eram bastante precários, mal alcançavam os 3 km e eram tão perigosos para quem estava na frente quanto para quem os tripulava. Mas cumpriram seus objetivos de cobrir a infantaria, destruir arame farpado e causar um grande impacto psicológico na tropa germânica. No fronte oriental, as coisas iam melhor para a Alemanha, que avançou bastante, chegando inclusive a território russo. Em agosto de 1916, a Romênia entrou na guerra do lado dos aliados, conquistando a Transilvânia. Mas a rápida resposta das potências centrais, incluindo a Bulgária, fez com que os romenos entrassem em apuros e não só tiveram que se retirar, mas perderam uma parte importante de seu país. Os aliados decidiram que a melhor estratégia para ganhar a guerra era abrir novas frentes na guerra e colapsar as defesas das potências centrais. E abrir uma nova frente na Grécia era um primeiro passo. Os gregos tinham montado uma confusão incrível em seu país. O rei e seus partidários queriam entrar na guerra do lado das potências centrais, e o primeiro-ministro e seus associados queriam entrar com os aliados. Finalmente, o rei abdicou, a Grécia entrou na guerra, e as tropas aliadas puderam desembarcar na Grécia e abrir a nova frente que queriam. O Império Russo também reativou sua frente do Cáucaso contra o Império Otomano.
Os britânicos, por sua parte, também abriram outra frente na Mesopotâmia, no que hoje em dia é o sul do Iraque, e assim de passagem defendiam os jazigos de petróleo da zona. Neste front destaca o famoso Lawrence da Arábia, que encabeça as tropas britânicas e árabes contra o Império Otomano. Mas estamos em 1917 e o que vai acontecer é muito grande. A guerra estava levando os países até o limite e a população de todos os países não encontrava mais que miséria, fome e morte. Os primeiros a não aguentar mais e se rebelar foram os russos. Uma revolução estourou em Petrogrado, que derrubou o czar e instalou um novo governo. Uns meses depois, os bolcheviques liderados por Lenin tomaram o poder e instauraram o comunismo. E claro, imaginem o que aconteceu, já que os antigos partidários do czar não ficaram de braços cruzados e tentaram recuperar o poder. Assim, estourou uma guerra civil entre bolcheviques e partidários do czar. E os bolcheviques ganharam depois de vários anos. Mas o caso é que, em 1917, a Rússia não teve outra escolha senão sair da guerra e dar às potências centrais uma quantidade de território russo, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Sem a proteção da Rússia, a Romênia também se rendeu. Por fim, boas notícias para a Alemanha. Agora, os alemães podem se concentrar no fronte ocidental e finalizar a guerra. Mas não tão rápido. Vocês se lembram de que os submarinos alemães atacavam navios civis no Atlântico? Pois é, alguns eram dos Estados Unidos, e estes já estavam no limite com os alemães. Os alemães também estavam até o limite com os Estados Unidos, pelo fato de enviarem toneladas e toneladas de suprimentos para os aliados. Tudo estouraria quando os britânicos interceptam uma mensagem do governo alemão ao governo mexicano, oferecendo muita grana e territórios se o México atacasse os Estados Unidos. Obviamente, os britânicos entregam essa mensagem para os estadunidenses, que finalmente decidem entrar na guerra. Assim, temos mudança no terreno de jogo. Sai a Rússia e entra os Estados Unidos. Não contei que Portugal e alguns países da América Latina entraram na guerra do lado dos aliados, mas sua participação também não foi muito importante. De fato, na América Latina, só o Brasil enviou tropas e chegaram com a guerra quase acabando. A Alemanha sabia que sua única opção era uma última grande ofensiva antes que chegassem as tropas dos Estados Unidos e tentaram com tudo, onda após onda e ataque após ataque. Isso debilitou muito a Alemanha, que, completamente esgotada, pouco pôde fazer quando chegaram as tropas dos Estados Unidos. A derrota era inevitável em todos os frontes, e a Alemanha tinha bastante a defender-se, e além disso, a ajudar seus aliados. A Bulgária caiu, depois caiu o Império Otomano, após eles, o Império Austro-Húngaro, e finalmente, 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu. A guerra tinha deixado 17 milhões de mortos, a maior guerra da história até a data, e uma Europa destruída e pobre. Os aliados obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, um tratado que humilhava a Alemanha e que será a principal causa da Segunda Guerra Mundial, do qual eu falo em um vídeo que deixo na descrição. E você o que acha? O que a Alemanha fez de errado? Como poderia ter ganhado a guerra? Se você gostou do vídeo, já sabe que pode dar like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Um abraço e até a próxima!